tentou ali, né? Amém. Entregar o coração a Cristo Jesus, não retardar mais, né? Ele, a cada momento, ele dava ali um tempo para tomar uma decisão e passava os anos, né, Marcelo? Verdade. Então, graças ao Senhor, a gente tivemos ali uma Semana Santa muito abençoada. Essa alegria. Eu acredito que o Bento Ribeiro também, né? Com Verdade. certeza falou os nossos corações, as mensagens, né? Sobre essa guerra cósmica aí. E está chegando no final, né? A boa notícia é que essa guerra está no final. Agora é o fundão agora. A gente não pode abaixar a guarda. Verdade. O inimigo está investindo pesado. Tá mesmo. E o que ele puder fazer para nos enganar, ele vai fazer. Então vamos vigiar em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra dele, mas antes nós vamos orar. Tá? Amém, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, santificado seja o teu santo nome. Sempre, Senhor. É muito bom nós estarmos diante da sua presença. É muito bom ouvir a sua voz. Verdade. É muito bom saber que o Senhor está no controle das nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Toma neste momento, Pai, a posse, né, da minha boca, que eu venha transmitir aquilo que o Senhor deseja, não o que eu quero falar. Pois são bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, abra a Bíblia de vocês naquela mesma passagem, né? Atos capítulo 4, versículo o quê? 31. Eu acredito que vocês gravaram já, né? Sim. 4:31. Lembram dessa passagem? Diz o que? Tendo eles orado, no lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Hein, Alex? O 32 diz uma parte muito interessante aqui, a primeira, né? Da multidão dos que creram era um coração e a alma. Quer dizer, quando o Espírito Santo ele atua, olha o que ele faz. Traz Né? unidade. Daquela multidão, olha só, era um coração e a alma. Quando o Espírito Santo ele atua, ele traz unidade. E foi justamente isso que aconteceu, né? O Espírito Santo se fez presente naquela reunião de oração. Amém. Sonda os corações, vê uma unidade ali. E neste momento, aquelas pessoas são tomadas pelo poder do Espírito para pregar o Evangelho, né? Para partir. Não é esse o nosso sonho? Não é esse o nosso desejo? Amém. Então, está faltando ainda algumas coisinhas, né, que precisamos colocar em prática. Na verdade, está faltando algumas coisas muito importantes. E uma dessas coisas são a unidade, né? O povo de Deus ele tem que parar de brigar entre si e brigar lá fora com os demônios. Está imbuído do Espírito Santo, porque a guerra é essa, né? O pastor Paulo falou, a nossa luta não é contra quem? Carne nem sangue, mas contra todos os principados e potestades. Então, a igreja, quando ela entender isso melhor, né? Acabar com as rixas, acabar com os problemas. Aqui na igreja primitiva tinha problemas também. Eram seres humanos pecadores. Mas aqui eles entenderam que algo deveria, né, ser feito. E todas as diferenças, todos os problemas assim entre eles, deixaram de lado. E vamos partir, vamos caminhar, vamos pregar o Evangelho. É isso que hoje a nossa igreja está precisando em nome de Jesus Cristo. Porque Deus ele tem pressa para pregar o Evangelho e nos usar como instrumento. Porque, na verdade, né, nós sabemos que quem termina essa obra é o Senhor Espírito Santo. Humanamente falando, a gente não tem poder para terminar a obra. Humanamente falando, não temos poder para transmitir as 3 mensagens angélicas. Quem termina a obra é o Senhor Espírito Santo, nos usando de forma poderosa. E hoje o tema, né, nós estamos trabalhando com esse livro aqui ainda, reavivamento que Verdadeiro a maior necessidade que da igreja. hoje, né, mais uma vez, a maior necessidade da igreja é um reavivamento, um verdadeiro reavivamento. É isso que a igreja está precisando, de um reavivamento. Você não vai reavivar aquilo que já está reavivado, correto? Verdade. Só é reavivado aquilo que está o quê? Morto. É sério isso, não é? Aquilo que está em sono profundo, aquilo que está em coma. E esse reavivamento verdadeiro, ele precisa, né, ser clamado. Eu tenho, né, nas minhas orações, eu falo, Senhor, que eu seja hoje mais semelhante a Cristo Jesus. Porque
o nosso dia a dia é uma guerra, irmãos. Todos os dias tem provações, sim ou não? E se a gente não vigiar, a gente acaba fazendo coisas do quê? Que Deus reprova. E nós nem percebemos isso. Como nós queremos ser usados pelo Espírito Santo, somos imperfeitos, somos pecadores, mas nós queremos ser usados pelo Espírito Santo. Então nós temos que dar mais ouvidos ao Senhor Espírito Santo. E Ele vai dizer coisas, né, que nós não queremos o quê? Ouvir e colocar em prática. É aí que está o grande X da questão, né? Você ser imbuído pelo teu eu é fácil. Não tem luta. As coisas são mais fáceis. Mas as coisas como vem do céu, né? Deus, Ele fala, olha, a sua entrega, ela tem que ser sem reservas, hoje. A sua entrega, ela tem que ser total. E somente através do Espírito Santo você vai fazer isso. Então nós temos que aceitar esse convite a cada dia. Amém. Amém? Irmãos, nós falamos um pouquinho, né? Eu estava até conversando com o Marcelo aqui, né? Quem sabe, né? Quando esse livro acabar, Deus aqui, através do Espírito Santo dele, trabalhar com a igreja. Eu não estou dizendo que eu vou trabalhar com a igreja, né? Pode ser outro pregador. Mas com o livro que? Eventos finais. Está na hora de começarmos a trabalhar de uma forma mais intensa, né? Eu falei com o Marcelo que o livro Eventos Finais ele trabalha em 3 contextos para apresentar 3 coisas que estão acontecendo: no mundo social, no mundo natural e no mundo campo religioso, campo espiritual. Isso é claro, irmãos. Claro como há. E muitas das vezes a igreja não está percebendo nada. Né? Guerras, rumores de guerras, né? Sinais da natureza, no mundo religioso, no campo religioso. Nossa igreja em si, a maior guerra, para mim, é a guerra que a igreja está sofrendo hoje. A nossa igreja está sendo bombardeada espiritualmente. Bombardeada. O inimigo não está parando de bombardear. Em alguns lugares está tendo êxito. Em alguns lugares está tendo êxito. Então essa é a maior guerra que a igreja está vivendo. Tá bom? Então o livro Eventos Finais, ele abre um leque para isso, né? Fala de realidades que precisam ser pregadas. Como falei ali sentado, as pregações de hoje não podem ser pregações que venham massagear, né, o ego da igreja, massagear o ego dos irmãos. Não. A mensagem hoje tem que ser igual a mensagem que João Batista, o quê? Pregava. Se prepare, porque o juízo está o quê? Né? Já chegou. Né? O juízo, na verdade, já chegou desde 1944. Alex, baseado nisso que você falou, tipo assim, é um julgamento. E se der um julgamento, se a gente vai aqui numa justiça comum, né? Eu tive um processo agora diante de um juiz, né? Já tem toda uma preparação, cuidado, chegar na hora, roupa, né? Testemunha. Sim. Você imagine diante de algo que vai ser decidido no teu futuro eterno. E a gente sabe o que as pessoas lá fora não sabem, então... Muito. E muitas das vezes, irmãos, eu estou andando na rua, eu não sei se acontece com vocês, no mercado cheio, vazio, eu paro assim e falo assim para Deus: quanto dessas pessoas sabem o que eu sei? Quanto dessas pessoas sabem? Eu falo: Senhor, eu preciso ser usado pelo Teu Espírito Santo, porque elas também estão sendo influenciadas para não ouvir o que eu tenho para falar do Teu Espírito. E é uma guerra isso. Mas nós vamos falar em nome de Jesus Cristo. Amém. Precisamos estar preparados. Capítulo 5, parte 5, né, penúltima parte, vai ter a última ainda semana que vem, depois a gente pula para o capítulo 6, um vivo testemunho. Vamos falar um pouquinho, né, sobre o equilíbrio entre fé e obras. Muitas pessoas falam que tem fé, né? Mas a fé se mostra através de quê? Das obras, das atitudes. Então vamos lá. A gente vai ver daqui a pouco a palavra também. Olha só. O meu melhor e o que mais? Se está no coração obedecer a Deus, se são feitos esforços nesse sentido, Jesus aceita essa disposição e esforço como o melhor serviço do homem. Então, Jesus ele aceita. Se está no coração obedecer a Deus, Jesus ele aceita. Jesus ele quer ver filhos o quê? Obedientes ou desobedientes? Obedientes. Você que tem filho, agrada aos teus olhos ter filhos desobedientes?
falar uma coisa, o filho fazer outra? Não. Então a mesma coisa, Jesus aceita essa disposição e esforço como o melhor serviço do homem. Nós temos que nos esforçar, igreja. Hoje, como igreja, nós estamos entendendo muitas coisas. Mas uma das coisas que nós não estamos entendendo direito, que nós temos que fazer o quê? A nossa parte. Existem coisas, irmãos, que Deus não vai fazer por você, porque são coisas que você tem que fazer. Sim ou não? Sim. Nós temos que nos esforçar. E aqui diz, supre, né, e esforço com o melhor serviço do homem, e supre a deficiência com o seu mérito divino. Temos deficiência? Sim ou não? Muita deficiência. E quem vai suprir essa deficiência? São o quê? Os méritos divinos. Porque toda honra e glória pertence a quem? Ao Senhor. É Ele que nos trouxe aqui. Você, por vontade própria, por vontade humana, você não estaria aqui. Mas você fez a sua parte. Senhor, eu quero estar na igreja hoje. Não é fácil. Hoje em dia, irmãos, os irmãos, os nossos irmãos, eu estava conversando com o irmão, eu falei para ele assim, irmãos, eu converso muito com muitas pessoas de outras igrejas, irmãos, e procuro ver o que está acontecendo ali, porque é interessante saber o que está acontecendo ali, se é uma característica só da minha igreja, ou se é de muitas ou todas as igrejas. E por incrível que pareça, irmãos, todas estão assim. Eu falei assim, quantas pessoas vêm no culto de sábado? 80. E no domingo? 3. Opa. Tem alguma coisa errada nisso. Quanto? 80. E no domingo? 3. Tem uma pessoa que eu falei assim, quanto que vai no sábado na sua igreja? 150. E no domingo? 7. Tem uma coisa errada. 150 é um número muito grande. E é uma igreja bem conhecida. 7. Eu falei, tem uma coisa errada. Eu sei que domingo à noite tem pessoas que passeiam com suas famílias, vão visitar, vão almoçar, mas todo domingo. Então assim, o que houve? A igreja não está mais trazendo as mensagens que deveriam ser pregadas. Eu acredito que estão pregando aquilo que deveria ser pregado. Mas hoje, até com o culto de sábado, irmãos, está difícil, não está ou não está difícil? Vocês não estão pensando que está difícil? Até no culto de sábado está difícil, irmãos. Então assim, hoje nós estamos vendo uma guerra internamente. A maior guerra que nós estamos vendo hoje na nossa igreja é uma guerra interna. Satanás, ele não levantou aí fora o Estado ou outras denominações religiosas para nos perseguir. Porque o que ele está fazendo, batendo na tecla da nossa igreja, e nessa tecla ele está conseguindo, ele está tendo êxito. Está tendo êxito. Então, irmãos, muitas das vezes cansados, sonolentos, irmãos, que quando você vai cumprimentar na porta no dia de sábado, a pessoa ela passa de cabeça baixa, triste, vendo? Sim, parece que pessoas foram completamente derrotadas. Entraram derrotados, ouviram uma palavra de poder, de amor, mas saíram derrotados, porque não deram ouvido àquilo que foi falado. Isso eu digo como testemunho, isso, que eu vejo pessoas se comportando assim. Eu falo para as pessoas, levanta a cabeça, nós somos servos do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Não importa o que está acontecendo na sua vida, Deus está no controle da sua vida. Amém. E você tem que caminhar. Está difícil, está com um problema, mas Deus está segurando as tuas poderosas mãos, levante a cabeça. É assim que Deus deseja. Não deixe o inimigo te vencer. Porque o inimigo, irmão, só pode nos vencer com a nossa permissão. Sim ou não? Sim. Se você não permitir, ele não vai te vencer nunca. Porque maior é que está contigo do que está lá fora. Amém. Você tem que crer nisso. E aqui fala, ele não aceitará os que alegam ter fé nele, no entanto são desleais aos mandamentos do seu Pai. Muitas pessoas hoje estão pregando um Deus que aceita tudo, né? Jesus é amor, e é isso que impera, é isso que importa, e não precisamos fazer mais nada. Irmão, aqui está claro. Ele não aceitará os que alegam ter fé nele.
Tem muitas pessoas que estão dizendo que tem fé nele. E, no entanto, são desleais aos mandamentos do seu Pai. Eu não dou um ouvido, irmãos, para pessoas que automaticamente falam que, eu digo homens intelectuais, pastores, doutrinações, que falam que os mandamentos não precisam ser cumpridos. Eu não posso dar ouvido a essas pessoas. Elas estão sendo desleais com as coisas do Senhor. E isso é imperdoável. Isso é imperdoável. Então, ele não aceitará os que alegam ter fé nele. Tem fé? Tem. Mas cumpre com as orientações, guarda os mandamentos? Não. Então ele não aceita. Se o Senhor ele não aceita, e não aceita mesmo, quanto mais nós. Não vamos dar ouvidos. Eu falo para algumas pessoas, cuidado com a fonte que você está buscando. Para muitos adventistas, está buscando fonte rota. E acaba isso entorpecendo a sua mente. E quando você adentra na igreja, você entra confuso. Verdade. Porque está dando ouvido para pessoas que não colocam os mandamentos do Senhor em prática. Acredita verdadeiramente que os mandamentos do Senhor foram quebrados na cruz, que não tem base nenhuma bíblica, e falam um monte de coisas bonitas, né? Mas não tem base na palavra de Deus. E às vezes adentra a nossa igreja com esses pensamentos. Então tem que ter cuidado com isso. Alex, a palavra de Deus fala que Deus não muda, né? Que nem a sombra de variação, né? Ele veio aqui, escreveu com o seu próprio dedo, né? Sim. As normas, que é uma transcrição do seu caráter, e ele muda. Cristo morreu, mudou. Eles falam também que o sábado é só para o judeu. Eles acreditam no mandamento todo. O sábado eles tiram, que eles querem só para o judeu. Sábado é para todos. O Eclesiastes fala, esse é o dever de todo homem. Então vamos lá para ver a Bíblia. Tem uma passagem que eu gostaria de ler aqui para os irmãos. Mateus capítulo 7. Versículo 26. Quem pode ler para nós? E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Só até aí. E aqui é bem claro, é sim ou não? Jesus falando, olha, todos aqueles que ouvem minhas palavras, estão ouvindo, estou ouvindo, mas tem colocado em prática? Não. Será comparado a um insensato, um tolo, está edificando sua casa, sua vida sobre ele mesmo. E vai vir todos os problemas e vai ser derrubado. Isso também serve para nós, irmãos. Não adianta nós ouvirmos, não adianta nós pregarmos. Imagina uma pessoa subir aqui, no lugar mais sagrado aqui da igreja, onde a mensagem aqui é transmitida, onde a palavra do Senhor é aberta. Imagina a pessoa transmitir aquilo que não vive. Imagina isso, a pessoa está transmitindo algo que não vive. Lá fora os demônios estão dando gargalhada e apontando o dedo. Esse miserável não deveria estar aí, apontando os anjos que estão ali na frente. Imagina isso. Mas infelizmente isso acontece. As pessoas estão falando, mas não praticam. Todos aqueles que ouvem as palavras não praticam. Mas não somente o pregador ou orador, mas as pessoas muitas das vezes também que estão ouvindo. Estão ouvindo, estão lendo, estão estudando, estão pesquisando, estão entendendo, mas não há prática. Esse é o grande problema hoje da nossa igreja de forma mundial. Eu acredito que é por isso que a igreja não recebeu poder nenhum até agora para pregar o Evangelho. E é por isso também que, infelizmente, o mundanismo tem entrado com força por ouvir e não colocar em prática. E por não colocar em prática, se abre o quê? Margem para quem? Para o inimigo. Porque falar, irmãos, do amor de Deus é muito interessante. Mas pregar as verdades que esse amor exige que devemos pregar, já é diferente. Porque para você pregar, você tem que viver. Você tem que viver aqui. Porque se você não vive, não adianta. Vamos lá. Muitos ouvimos acerca da fé, correto? Mas precisamos ouvir muito mais acerca do quê? Das obras. Você tem fé? Amém. Mas cadê as obras? Não adianta só pregar. Não adianta só dar aula aqui no sábado na escola sabatina. Cadê a prática? A prática você vai estar onde? Fazendo o quê? Lá fora. Testemunhando. A prática também é testemunhar, irmãos. E aqui diz, muitos estão enganando a si mesmo. Olha que coisa interessante que a irmã mais escreveu. Vivendo uma religião fácil e o quê?
acomodatícia ou acomodada, estagnado, uma religião fácil. Uma religião fácil. Uma religião fácil é uma religião que não te incomoda. Não requer esforço, né? Não requer esforço, não te cobra nada. Não faz sacrifício nenhum. Não faz sacrifício, não faz renúncia. Hoje, se você for falar para uma pessoa, irmão, conserta a sua vida, nessa caminhada você está perdido. Você está me julgando, não é assim? Você não pode falar mais isso. Você está me julgando, quem é você? Estou falando isso que eu já ouvi. Não estou julgando. Essa conduta, o seu testemunho que você tem dado, que está sendo visto pelas pessoas, não está legal, não está bom. Não, você está julgando. Então as pessoas hoje, elas estão tão milindradas que você não pode nem falar. Né? Quem é você para tirar a primeira pedra? Tira atrás do teu olho, não é? Ainda usa a palavra. Não? E outras palavras também. Ainda usa a Bíblia. Ainda usa a Bíblia. Você alerta, você chama a atenção no espírito com amor e com carinho, mas a pessoa não quer ouvir. Para ser pessoa experiente. Já foi até acusado de fariseu. Você é um fariseu. Falei, irmãos, mas falar dos princípios da igreja é farisaísmo. Isso são princípios. Me mostra onde eu estou errado. Me mostra, por favor, onde eu estou errado. Porque essa acusação, ela é leviana. Porque parece que os princípios da igreja não servem mais hoje. Então, aqui diz claramente, muitos estão enganados. Enganando a si mesmo, aliás, vivendo uma religião fácil, acomodatícia, acomodada, sem cruz. O que é sem cruz? Sem renúncia, irmãos. Sem cruz é sem sacrifício. Jesus Cristo, ele fez sacrifício para nos salvar? Sim ou não? Imenso. Foi fácil para Jesus Cristo? Foi imenso. Ah, Jesus Cristo tirou de letra. Foi muito fácil para ele. Foi fácil? Não foi. Tanto é que na oração de Getsemane ele fala assim, Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Mas, todavia, não seja feito o quê? A minha vontade. Você imaginou, né? Deus não atendendo a oração de Jesus Cristo? Porque nesse momento Deus não ia atender a oração de Jesus Cristo. Ele estava como ser humano, isso dói. Naquele exato momento ele estava sentindo a separação que o pecado ele causa. O pecado ele causa uma separação. Quanto mais agarrada a pessoa estiver no pecado, mais distante de Jesus ela está. Sabia disso? E se a lei pudesse ser mudada, Deus mudaria. Mudaria? O pai não estava contente e feliz. Olha como o filho está sofrendo. Estava sofrendo também. Você que é pai, você que é mãe, coloque o seu filho em um sofrimento e observe o sofrimento dele. Vê se você vai se doer ainda mais. Sim ou não? Deus, pai, estava sofrendo com aquilo. Mas era necessário, como a irmã Mate fala, e Jesus teve que pisar no lagar sozinho. É sozinho. Daqui para frente é sozinho. Não foi fácil, irmãos. Então aqui está dizendo claramente, uma religião fácil, acomodada, sem cruz, sem dificuldade, sem luta, sem renúncia. Nós muitas das vezes não queremos renunciar a nada. E eu sempre falo isso. Não é julgando ninguém, mas muitos que estão na nossa igreja estão vivendo um adventismo misto. O que é o adventismo misto? Um pé na igreja e outro pé no mundo. Mas aonde que isso está escrito que pode fazer isso? Ou você é, ou você não é. Ou você anda com Jesus Cristo, ou você estará andando com o diabo. Não tem meio termo, irmãos. Então aqui claramente, uma religião sem cruz, sem renúncia. Tem que renunciar ao mundo. E é difícil. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que a gente tira, vamos dizer assim, de letra. É uma coisa que vai exigir de você. Eu estava falando com o Marcelo, tem umas 2 semanas, né? Eu falei com o Marcelo, não é fácil entender e começar a renunciar aquilo que você sabe que não vem de Deus. Sabe por quê, irmãos? Sempre falo isso na minha igreja. Você sabe o que é certo e errado, sim ou não? Sim.
Se a igreja mundialmente fechasse hoje, acabou a igreja adventista, pau! Você sabe que tem que colocar em prática, sim ou não? Você sabe. Você sabe. A igreja não mais existe. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Leandro, na minha concepção, vai existir uma apostasia ômega. Só Deus sabe o que é isso. Na época, irmão White foi a apostasia alfa. Agora é o ômega. E Deus, ela fala que vai colocar tudo em ordem. De que forma? Você fica pensando, Senhor? Tá. Deus vai colocar tudo em ordem. A apostasia ômega. Ela não dá muita ênfase, irmão, sério. Como será isso? Mas ela fala que vai acontecer no que nós temos. Irmãos, não está já acontecendo algumas apostasias dentro de nós, nas igrejas? Muitas coisas, Alex. Não estamos chamando o doce de amargo, amargo de doce? A gente está vendo muita coisa. Mas a Deus, ele fala que vai. Mas de que forma que Deus vai colocar tudo em ordem? Só Deus sabe. Então nós temos que estar prontos e preparados. Nós conhecemos a verdade. Todas, como eu falo no passado hoje, todas as mensagens de cada sábado que é pregado aqui, que o irmão Alessandro vai pregar na igreja lá, todas as mensagens do irmão já sabem um pouco, já ouviram falar alguma coisa. Ele não vai dizer, nunca ouvi isso, rapaz, nunca. Já sabe. Mas o grande problema é a prática. Os nossos princípios são verdadeiros. As 28 crenças, elas são realmente fundamentais para a nossa vida. Mas a grande questão é a prática. Porque quando se coloca em prática, irmãos, isso agrada aos céus. Isso agrada ao Senhor. Aqui fala. Mas disse Jesus, se alguém quiser vir após mim, é interessante, né? Renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Tomar sobre nós a nossa cruz. Renunciar às nossas vontades. O que eu gosto de ver? É coerente aquilo que Deus me orienta? O que eu gosto de beber? O que eu gosto de comer? O que eu gosto de praticar? O que eu gosto de ver, ouvir? É coerente aquilo que Deus me orienta? E se não for? Você tem que dizer o quê? Senhor, que seja feita a tua vontade. E daí em diante, você vai ter luta. Você tem que lutar com você a cada dia. É uma dificuldade. Se você não sente uma dificuldade a cada dia, no seu caminhar, no seu prosseguir, tem alguma coisa errada, irmão. Porque caminhar com a cruz são passos o quê? Fáceis ou difíceis? Difíceis. Você não coloca uma cruz no ombro e sai andando normalmente, tranquilidade, que coisa boa, que coisa tranquila. Não. Você, quando vai renunciando às coisas do mundo, renunciando o eu, você sente o peso, você sente uma dificuldade, você sente a guerra. Você não está sentindo que tem alguma coisa errada. Então aqui Cristo diz claramente, tome a sua cruz e siga-me. Porque a cruz que foi colocada nos ombros de Cristo Jesus, não era cruz para ele. Quem deveria estar ali, irmãos? Barrabás. Mas quem deveria espiritualmente estar ali carregando era quem? Eram os nossos pecados. E Cristo levou sobre si. Para ele foi muito pesado, irmãos. E nós queremos ter a facilidade. A Bíblia diz que andar com Jesus Cristo é caminhar num caminho que é largo ou estreito. E andar num caminho estreito é fácil? É difícil. Mas muitas das vezes nós queremos desviar disso. Por que não melhorar isso? Eu posso caminhar com o Senhor melhor. Não precisa ser tão largo, mas também não precisa ser estreito. Pode ser um caminho tranquilo. Daqui para frente, irmãos, não será. Aliás, desde o momento que entrou o pecado, não foi. Não foi para Adão, não foi para Noé, não foi para os heróis da fé. Não foi fácil caminhar com o Senhor. Porque aqui é um campo de batalha. Nós estamos em guerra. O que é guerra? Guerra é guerra. Um exemplo. Vamos lá para a Ucrânia e a Rússia. Os dois soldados, de um lado do outro. Eles estão dormindo direito, esses soldados? Estão vivendo uma forma tranquila ali, naquele palco de guerra?
Eles estão se alimentando direito porque eles estão o quê? Atentos. Se eu vacilar, eu morro. Trazendo para o campo espiritual. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos bem tranquilos, mediante um palco de guerra, onde o teu inimigo é um feroz predador, invisível aos teus olhos. Você não tem força para vencer, mas através do Espírito Santo, você tem poder para vencer e caminhar com Cristo Jesus. O inimigo, ele só vai ficar bem distante de você quando ele ver Cristo ao teu lado. Fora isso, não adianta. Não adianta conhecimento bíblico. Não adianta faculdade de teologia. Não adianta ter graduação e pós-graduação. Não adianta de nada disso. Não adianta ler o Espírito de Profecia ou ler a Bíblia. Ou gravar Salmo 91, Salmo 23. Não adianta nada disso. Adianta a prática da palavra do Senhor. Adianta você viver uma vida reta com Ele. Chamar Jesus Cristo para estar do teu lado 24 horas. Aí sim adianta. E aqui diz, Mateus 16, 24. 2 remos. Quais são esses remos? É a fé e as obras. Se formos fiéis no cumprimento da parte que nos toca, cooperando com Ele, Deus operará por nosso intermédio para executar o quê? A sua vontade. Então, para Deus executar a sua vontade, existe algo aí. Ou Deus sai usando de qualquer maneira? É de qualquer maneira que eu estou, é de qualquer maneira que eu vou estar, e de qualquer maneira eu vou ser usado. Lembra da parábola que Jesus contou? Ali das festas, da festa da boda, do cordeiro ali, que tinha uma pessoa que estava com uma veste ali, o quê? Diferente, né? E o rei andando ali, olhando para a festa, as pessoas ali, ele olha e vê uma pessoa com uma veste que é diferente. Opa, o que você está fazendo aqui? Essa veste não está de acordo com a festa de casamento. Pegue ele, amarre e jogue no abismo. Em outras palavras, irmão, ele não estava com o caráter de Cristo Jesus, porque vestimenta é o caráter de Cristo Jesus. Então aqui diz claramente, cooperando com ele, Deus operará por nosso intermédio para executar a sua vontade. Então nós temos que fazer a nossa parte. Mas ele não poderá operar por nosso intermédio se não fizermos nenhum quê? Esforço. Irmãos, é esforço. Se é para aumentar a tua fé, Deus vai aumentar um pouco das provações. Precisa aumentar um pouquinho aqui. Dói, machuca, é difícil. Mas ele não desampara. Foi por isso que eu falei, é no deserto que eu cresço um pouco mais. Porque é no deserto que você vê quem é você. E Deus ele fala, tem que tirar isso, tem que cortar isso. Porque tem que ter esforço. As coisas que estão para vir não vai poupar ninguém. As coisas que estão para vir não vai poupar ninguém. Meu irmão, eu quando eu era criança, né? César acho que até assistiu comigo um filme na Igreja Batista, né? Que tipo assim, é tudo voltado para o inferno, né? Que Deus era um Deus que julga, né? Hoje em dia tudo é o amor. O amor aceita tudo, Deus ele entende tudo. O inimigo ele tenta levar a pessoa para os dois extremos. Antes era quando eu era criança, não estou falando dos meus avós, não, da minha mãe, né? Era tudo assim, botando medo da Igreja Católica, né? Naquele período, né? Fogo do inferno, não, purgatório. E hoje em dia não, Deus ele entende tudo. Deus é amor, Deus ele aceita tudo. Irmãos, só que esse é o coração. Nosso coração é enganoso, né? A Bíblia fala sobre isso. Irmão, o que importa é o coração. Então, você está perdido. O que se importa é o teu coração, você está perdido. Verdade. Irmãos, foi por meio de muito esforço. Eu me remeto a uma leitura da Bíblia que diz que quando Jesus estava pendurado na cruz do Calvário, ele tinha bradado, estava morto ali, o soldado romano, ele pega uma lança, ele faz o quê? Ele abre a lateral de Jesus Cristo. Ali sai a última gota de sangue com um pouco de água. Eu falei, misericórdia. Todo o sangue dele foi vertido. Jesus Cristo morreu sem uma gota de sangue. Isso é pecado, irmãos. Vendo? O pecado é algo miserável. E se nós dar ênfase, um pouquinho de ênfase para o pecado, ele arruína
a nossa vida. Você pode ter 30 anos de ministério como ancião, como pastor, ou diaconisa, chefe, mas um gole do pecado joga tudo por quê? Por ter a refração de segundo. Tem que ter esforço. Nós temos que entender que não é fácil. A nossa caminhada não é fácil. Ah, mas irmão Alex, para algumas pessoas é mais fácil a vida. Você é que pensa. Ah, mas tem pessoas que moram na Zona Sul e têm uma vida abastada, têm uma vida melhor financeiramente, como que quer, passeia, viaja. Mas ele também tem suas lutas. Se Deus fosse colocar a sua cruz nas costas dele, talvez essa pessoa se matava. Não é dessa forma. Deus não permite nenhuma tentação, nem a tentação além das suas forças. Deus não permite também a aprovação além daquilo que você possa suportar. Mas Ele quer que você venha fazer o seu esforço. Você tem que fazer esforço. Ah, tem que fazer esforço para ir para a igreja? Tem que fazer esforço para ir para a igreja porque o seu eu não quer que você venha para a igreja no sábado. Ah, tem que fazer esforço para fazer a lição na escola sabatina? Tem que fazer, porque pelo seu eu, você não vai estudar a Bíblia, nem lição da escola sabatina, nem vai orar. Pelo seu eu, você não vai fazer nada. Então tem que fazer esforço. Sim ou não? Sim. Se você quer ter um corpo legal, tem que ir para academia. Isso. Correr de manhã cedo, fazer as coisas. Isso não acontece. Ah, quer emagrecer? Tem que ter esforço. Não adianta, irmãos. Ah, eu quero aumentar meu conhecimento. Vai ter que ter esforço, vai ter que estudar. Então, por que para as coisas de Deus não pode ter esforço? Por que tem que ser ao modo natural? Se temos de alcançar a vida eterna, precisamos trabalhar e trabalhar fervorosamente. Amém, irmãos? Campo de batalha. Não tenha um dia que eu não saia de casa pensando guerra. Coloquei o pé para fora da minha casa, o pé para dentro, eu sei que é campo de guerra. Eu tenho que estar atento. Mas até dentro de casa, Lembrar de Neemias, né? Uma mão trabalhava com a outra com a... Isso, com a espada ali, atento. Temos que viver assim, irmãos. Nós estamos vivendo nos últimos momentos. E o inimigo está investindo pesado. Então que precisamos trabalhar e trabalhar fervorosa. O que é fervorosamente, irmãos? Você está ali, ó, buscando, vendo? Sem cessar. Não permitimos ser enganado pela afirmação constantemente repetida. Tudo que temos é fazer e crer. Tudo que temos é fazer e crer. Não, temos que ter cuidado com isso. Basta crer. Não? Basta acreditar. Nós temos que ter cuidado, porque os demônios acreditam e tremem. Estamos chegando no final já. Fé e obras são dois remos que precisam ser usados com o quê? Igualdade. Esperamos progredir contra a corrente de incredulidade. Irmãos, se tem um período que está vivendo hoje uma intensidade de incredulidade, é onde? É hoje. As pessoas aí fora, irmão, elas estão completamente quê? Incrédulas. No dia do impacto da esperança, o que nós fizemos? Nós colocamos uma tenda, não para fora da igreja, uma tenda, uma lona, para dentro da igreja. Aqueles que conhecem o Marechal, tem aqueles que passam ali na frente da igreja, colocamos uma tenda ali. Então tinha um grupo, uma equipe, que perguntava assim, a gente falou assim, nós só vamos entregar o livro se a pessoa entrar aqui e orar com a gente. Porque a gente sabe que essa pessoa realmente, ela sente ali a importância de Deus. Não vamos sair entregando assim ao Léo, não, para não jogar no lixo o livro. Então a gente fez isso. E quando a gente chamava as pessoas, não, calma aí. Eu falei, não, Jesus ele tem uma palavra para falar com você. Tá bom, eu entro. Quando a pessoa entrava, ela desabava. Chorava. Ficava ali chorando. Entendeu? Chorando. Um jovem de 20 e poucos anos, que voltou da balada, eu estava conversando com ele, o nome dele é João. Ele começou a chorar. Eu falei, o que você projeta para a sua vida? Você é jovem, com todo vigor, passando uma noite inteirinha bebendo. É isso que você quer da sua vida? Como é que está a sua casa? Você tem irmãos? Eu comecei a falar, ele falou, meus irmãos, nós brincamos. Começou, irmãos. Você vai tocando alguns assuntos, é a mesma coisa, irmão. O diabo não tem dó de ninguém. E foi uma bênção, irmãos, aquele trabalho, né? Pegamos o nome de algumas pessoas, estamos mandando oração para essas pessoas.
as pessoas estão nos respondendo. É assim que nós temos que fazer. Fervorosamente. Fé e obra. Colocar a igreja para trabalhar. A igreja hoje está ouvindo muito e está trabalhando pouco. A igreja precisa trabalhar mais. Se temos um dia que é sábado, nós temos que colocar, principalmente os líderes, colocar a igreja para trabalhar. Porque tem pessoas aí fora clamando por socorro e ajuda. Então nós temos que fazer a nossa parte. Aqui diz claramente, né? A fé, se não tiver obras, por si só está o quê? Se nós temos uma igreja que abre no sábado, fecha meio-dia, abre no sábado, fecha meio-dia, abre no sábado, fecha meio-dia, e mais nada, a igreja não faz mais nada, sinto muito, irmãos, mas a igreja ela está num período de falência espiritual. A igreja está caminhando para a sua morte. É isso que está acontecendo na igreja. E muitas das nossas igrejas estão vivendo assim. Não faz nada em prol da obra. E não é isso que a Bíblia fala. A fé, se não tiver obras, por si mesmo é morta. Tiago 2,7. O cristão é alguém de pensamento de o quê? De ação. Você pensa e você faz o quê? Você age. Você não tem que ficar só em pensamento. Sua fé fixa suas raízes firmemente em Cristo. Sua fé fixa suas raízes firmemente em quem? Em Cristo. Pela fé e as boas obras, ele mantém sua espiritualidade o quê? Forte. Para manter uma espiritualidade forte. Irmão, quando a igreja ela começar a trabalhar, não vamos ter tempo para gente, para os problemas, para divisões de sessões. As nossas comissões não serão só tratando de problemas, mas o avanço para alcançar pessoas que aí fora estão perdidas. Esse é o ideal das comissões. Porque nossas comissões hoje em dia é só problema, né? Só discutindo sobre problema, e a igreja não avança, a igreja está presa nas correntes, e Satanás lá fora dando risada. Temos que trabalhar, temos que colocar o corpo para trabalhar em nome de Jesus, pela fé e as boas obras. Ele mantém sua espiritualidade o quê? Forte e saudável. Uma igreja, irmãos, que está doente, enferma, é uma igreja que tem rixa, briga, divisões, dissensão. É uma igreja doente, mas uma igreja saudável. Os irmãos estão espiritualmente bem, estão saudáveis, estão trabalhando, estão pregando a palavra. Ah, mas irmão Alex, está difícil de encontrar uma igreja assim. Eu sei. Mas a culpa é nossa. É nossa, somente nossa. Não é do diabo. O diabo ele não pode forçar. Ele traz as suas orientações do inferno. Cabe a nós ouvir ou não. Mas se nós não estivermos dando ouvido ao Espírito Santo, se nós não tivermos comunhão com o Espírito Santo, vamos ouvir essas orientações e vamos colocar em prática. E como ficará nossas igrejas? Então, se hoje, um exemplo, a minha igreja estiver doente, se eu sou um líder, quem é o responsável? Eu não posso ser usado como instrumento do inferno. Não posso, eu tenho que ser usado pelo Espírito Santo. Então, uma igreja, irmão, saudável, é uma igreja que está vivendo uma espiritualidade, de unidade. É isso que o inimigo não quer. Dê ao inimigo aquilo que ele não quer. Desagrade o inimigo todos os dias. Faça ele sentir raiva de você, ira. Porque você está fazendo a vontade do Senhor. Amém. E Deus te guardará. Amém. Finalizando. E a sua força espiritual cresce ao procurar ele praticar as obras de Deus. Nós não estamos fazendo mais porque nós não queremos. Essa é a realidade. Não estamos recebendo mais bênçãos porque não estamos colocando à disposição do Senhor. Essa é a realidade. Quando nós começarmos a entender outras coisas que Deus tem para nos revelar, aí sim, irmãos, a igreja vai tomar outro posicionamento. Amém. Que Deus nos ajude. Amém. E nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Que bom, Senhor, saber que o Senhor é um Deus misericordioso. Quantas oportunidades são dadas para a sua igreja, Senhor? Muitas, Senhor. E cabe a nós, de forma individual e também coletiva, entender que o Senhor quer unir, quer trabalhar nos nossos corações. Temos muito trabalho a fazer, Pai. E o tempo está corrido. Temos muito trabalho e pouco tempo.
Ó Senhor, nos ajude em nome de Cristo Jesus. Amém. Quantas pessoas aí fora nesse momento, Pai, estão precisando de uma palavra, mas muitas das vezes nós estamos tímidos espiritualmente, com todo o conhecimento que nós temos, não estamos fazendo nada, Deus. Tenha misericórdia. Por favor. Que possamos buscar do Senhor fé, e que possamos buscar também do Senhor as obras. Assim seja. O Senhor chamou essa igreja como sal e luz para este mundo, nesse período tão escuro e tão insípido, Pai. Desperte o teu povo. Por favor, Senhor, agora nos leve para a nossa casa, na companhia dos seus santos anjos. Nos dê uma semana abençoada. Mesmo diante das lutas, a semana será abençoada quando o Senhor vai à frente da nossa vida. Amém. Eu sou bênção que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham todos uma boa noite. Amém.